Oi, eu sou Gabriel Canuto e vamos começar a nossa apresentação falando sobre os dados, como são usados por uma pessoa física, como podem ser usados por terceiros e o que pode ser feito com eles. Antes de nos aprofundarmos no que são dados, vamos criar um cenário. Uma pessoa chamada Tio Fiveson procurou e encontrou na internet um site de compras ou e-commerce voltado para pets chamado Pais de Pet. Ele pesquisou e encontrou uma ração especial feita de camarões com asas para o seu ornitorrinco chamado Peridot. Mas para finalizar a compra ele precisou fazer um cadastro, colocando seus dados, CPF, e-mail e tudo mais. Passaram-se alguns dias e a sua ração especial já chegou. Só que o seu smartphone começou a tocar numa ligação desconhecida. Ele atendeu. Alô, aqui é da Camarões Cia. Gostaria de saber se você está interessado na compra de arroz. Ele acha aquilo estranho, mas não dá muita atenção. Logo chega uma notificação no seu celular, referente ao e-mail da ornitorrinco.príncipenigeriano@golpe.com. Tio Five logo descobre com uma pesquisa rápida que o site que ele comprou a ração sofreu de um vazamento de dados. Agora vamos analisar esse cenário. As empresas que entraram em contato com o Tio Fiveson possuíam não só seu e-mail e seu telefone, mas informações das suas pesquisas, e com base nesses dados, elas já conseguem montar um perfil de compras dele. Foi baseado em cenários como esse que a LGPD foi criada, visando justamente a privacidade de dados. Agora de começo, vamos entender como a lei caracteriza esses dados. Dado pessoal é tudo aquilo relacionado à pessoa natural identificada ou identificável. Por exemplo, fotografias, gravações de vídeo e áudio, preferências de compras e até dados bancários e e-mail. Também tem o dado sensível, sendo o dado pessoal sobre a origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico quando vinculado a uma pessoa natural. E por último, o dado anonimizado, que é o dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do seu tratamento. Mas agora, para nos aprofundarmos mais na lei em si e como ela funciona, vou passar a palavra para o Neemias. Obrigado. Olá, eu sou Neemias e vou abordar os principais aspectos da LGPD e qual a relação dela com a privacidade. Bom, baseado no cenário criado pelo Gabriel, é entendível que a privacidade e segurança dos dados são os principais fatores do problema. E é justamente esse o principal objetivo da lei: assegurar o direito à privacidade e a proteção de dados com práticas transparentes. Com ela, um usuário pode ter a confiança de fornecer seus dados às empresas, assim garantindo que há confiança nas relações de comércio e consumo. Por exemplo, depois do ocorrido, ficou com medo de realizar pesquisas ou comprar coisas pela internet. E esse é só um caso fechado. Imagine centenas de milhares ou até milhões de pessoas com medo de fornecer seus dados justamente com medo dessas informações. Com a lei, a pessoa vai poder confirmar a existência de um tratamento de dados, vai garantir que o usuário possa acessá-los, garantir que ele possa corrigir casos inexatos, incompletos ou desatualizados, a anonimização, bloqueio ou eliminação. Com isso, terá confiança nas empresas para continuar comprando pela internet, assim como outros milhões de brasileiros. Junto com a LGPD, foi criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que é responsável pela deliberação e aplicação da lei. Ela também é responsável por receber consultas e por ajudar as empresas na implementação de seus ambientes.
Destrinchando um pouco como é feito o tratamento de dados, temos definido pela lei 4 agentes responsáveis: titular, sendo a pessoa física a quem pertencem os dados; controlador, uma empresa ou pessoa física que vai decidir, ou seja, tomar decisões sobre o que fazer com esses dados e qual a finalidade do tratamento, sendo basicamente o CEO de uma empresa; operador, que é aquela pessoa física ou empresa que vai tratar e processar os dados de acordo com as necessidades do controlador. Por último, temos o encarregado, que é a pessoa responsável por esses dados. Ele vai criar a interface do controlador e o operador vai interagir com a ANPD, recebendo comunicações e tomando as providências. Vai verificar se os controladores definidos foram implantados, se todos os dados foram mapeados de forma adequada e se não houve nenhum vazamento. Além disso, ele também vai ficar responsável pela conscientização de funcionários, acompanhamento de projetos de adequação e relatório de avaliação do nível de proteção de dados da empresa. Encerrando por aqui, vou passar a palavra para a Mari, que vai contar um pouco sobre a importância do TI dentro desse contexto. Oi, eu sou a Mariana e vamos falar um pouco sobre os planos de ação. Agora, dentro da empresa, o TI vai trabalhar para implementar um projeto de conformidade LGPD. E entre os principais projetos e métodos para garantir a prevenção e segurança contra vazamentos são a implementação de uma trilha de auditoria, que é um registro de todas as ações, eventos ou atividades que um usuário ou sistema realizou com seus dados. Assim, pode estar relacionado à criação, modificação, exclusão de registros ou pode ser uma sequência de ações automatizadas do sistema. Obviamente, o volume diário de logs de auditoria pode variar de centenas para as pequenas organizações a centenas de milhares em grandes organizações, tornando assim muito complexo o rastreamento. Portanto, uma solução para rastreamento automatizado pode ser uma boa solução e até mesmo obrigatória. Auditoria e proteção dos e-mails corporativos, proteção avançada de endpoints, controle e auditoria de navegação na web, um firewall poderoso que vai garantir a não só uma segurança desde a borda, mas em multicamadas, possuir um mapeamento, saber em quais repositórios locais ou quais serviços de nuvem seus clientes ou colaboradores estão armazenados. Sendo assim, como é feito o tratamento dessas informações? Quem tem acesso? Por onde são compartilhadas e por quanto tempo são mantidas? Nos casos de descumprimento da lei, a autoridade nacional poderá aplicar sanções e multas, sendo as principais: advertência, com indicação de prazo para adoção das medidas corretivas; multa simples, de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado ou grupo conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada no total de R$50 milhões por infração; proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados. Vale ressaltar que a lei entrou parcialmente em vigor 18 de setembro de 2020, mas as medidas punitivas passarão a vigorar em 1º de agosto de 2021, e existe uma proposta com a PL 500/2021 que, se for aprovado, passará para o dia 1º de janeiro de 2022 as punições. Agora eu deixo com a Bianca, que ela vai fazer umas considerações finais em relação à lei. Muito obrigada. Opa, Mari, pode deixar comigo. Eu sou a Bianca e hoje eu vou explicar para vocês um pouco mais da parte prática e aplicação da LGPD. Começando, a aplicação da nova lei é extraterritorial. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela provoca efeitos internacionais, porém, desde que a coleta de dados tenha sido realizada em território nacional ou por oferta de produto e serviço no território brasileiro. Vale ressaltar que, tão importante quanto entender a lei, é essencial que as empresas saibam como aplicá-la na prática. Isso consiste em um processo que envolve muitas etapas: adesão, governança, treinamento de colaboradores e parceiros, que possam identificar, mapear, definir fluxos sobre os dados pessoais que estão sendo tratados e resguardar o direito dos titulares desses dados.
É obrigatório que você esteja de acordo com os princípios da legislação, e especialmente os princípios da finalidade, da necessidade, da transparência e do consentimento. Caso sua empresa tenha parceiros com os quais você compartilha dados, é necessário tomar as devidas cautelas e revisar os contratos, adicionando cláusulas específicas sobre a proteção de dados pessoais. Um complemento disso é que a venda de base de dados pessoais, seja para empresa parceira ou terceira, certamente irá configurar violação à LGPD. Na prática, as soluções e tecnologias voltadas para a LGPD ajudam muito, fornecendo a base de comprovação necessária para que as empresas trabalhem de forma mais organizada com o montante de dados diários que recebem, sem comprometer qualquer informação de seus usuários, trazendo assim um ambiente onde possamos confiar e depositar cada vez mais informações. E é isso, gente. Eu espero que tenha ficado bem claro toda essa parte da LGPD que a gente trouxe para vocês, principalmente essa parte na prática, que é onde nós, como os futuros técnicos de TI, iremos trabalhar diretamente.